Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo número 4, apenas o verso 4. Você achou na Bíblia? Filipenses, capítulo 4, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mais uma vez, o apóstolo Paulo repete: alegrem-se no Senhor. Vamos pedir isso ao Senhor. Pai querido, lemos a Tua palavra, nos chamando a uma atitude, a um comportamento, a uma vivência, e é isso que queremos fazer. Queremos Te obedecer, Pai. Queremos ler a Tua palavra, entender e obedecer o que aqui está escrito. Queremos viver aquilo que pregamos, aquilo que falamos, aquilo que lemos nas Sagradas Escrituras. E eu Te peço essa manhã, mais uma vez, vem falar, Senhor, aos nossos corações, vem dissipar todo o erro, todo o engano, vem falar profundamente a cada um de nós, nos convencendo da verdade das Escrituras Sagradas. E usa, Senhor, a minha vida como um instrumento em Tuas mãos, com a unção do Espírito Santo eu possa ministrar, para que esta palavra toque em cada um de nós e produza uma transformação nas nossas atitudes, Pai. É a oração que eu faço com os irmãos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, o apóstolo Paulo está aqui na carta aos Filipenses, trazendo aqui uma ordem à igreja. Se você leu comigo o versículo 4, você percebe que o tom é imperativo, e ele ainda repete, ele fala e repete mais uma vez o que ele está dizendo. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, e diz de novo, alegrai-vos. Por que o apóstolo Paulo insiste nesta necessidade de que nós, igreja, povo do Senhor, tenhamos esta alegria nos nossos corações? Eu preguei aqui na quarta-feira uma mensagem a respeito dessa atitude diferente que nós devemos ter diante da vida, diante dos acontecimentos, falando dessa alegria do Senhor que tem que estar presente nos nossos corações. Ontem ouvimos aqui a palavra da pastora Sônia também, abordando de alguma forma essa atitude de vida, de fé, que deve ser manifestada por cada um de nós. E o apóstolo Paulo aqui falando aos Filipenses, ele enfatiza exatamente isso, porque Paulo encarava a vida cristã com alegria, e o ensino de Paulo a respeito da vida cristã incluía essa necessidade de nós sermos pessoas alegres. E o que é ser uma pessoa alegre? O que é se alegrar no Senhor, como o apóstolo Paulo propõe aqui para nós? Isto é completamente distinto de qualquer tipo de alegria que você possa identificar segundo os padrões aí do mundo, né? Hoje em dia, as pessoas também desejam alegria. As pessoas também desejam experimentar essa alegria e muitas vezes elas tentam produzir essa alegria através de alguma coisa. Esta alegria é como que injetada na vida das pessoas que sentem necessidade de ter esta alegria. Agora, nós como cristãos, queridos, precisamos viver essa realidade de uma maneira diferente, mas não podemos abrir mão de viver uma vida de alegria no Senhor. Ser cristão, dizia uma música antiga que tocava nas rádios antigamente, não é viver mal-humorado. Você já ouviu essa música? Ser cristão não é viver mal-humorado, não é viver de cara feia. Parece que espiritualidade, alguns imaginam que é cara fechada. Se a pessoa tem a cara fechada, alguém diz: isso é espiritual. Se está sempre rindo, a gente diz: não levo muito a sério esse cara, não, porque ele está sempre com um sorriso na cara. Isso não tem nenhuma relação, queridos. O que a Bíblia está dizendo, e Paulo aqui enfatizando, é que nós precisamos, como uma necessidade para vivermos nesse mundo, de alegria no Senhor. E ele enfatiza isto, e esta carta que ele escreve aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria.
Porque o apóstolo Paulo fala isso, não apenas nesse versículo, a gente vai ver daqui a pouco, várias outras passagens que ele recomenda esta alegria. E qual a razão que nós temos para isso? Nós temos todas as razões para termos uma vida de alegria, irmãos. Primeira razão de todas é que o Senhor nos deu a verdadeira vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aí começam algumas confusões. Algumas pessoas imaginam que vida abundante é uma vida cheia de dinheiro, é uma vida cheia de poder aquisitivo para você fazer e realizar os seus desejos. Irmãos, isso é completamente errado em relação à palavra de Deus. A vida abundante não significa ter muito dinheiro. A própria Bíblia explica por quê. O próprio Senhor Jesus, que disse essas palavras, também disse que a vida de um homem não consiste da abundância de bens que ele possui. Olha, Jesus já definiu a vida. A vida não consiste da abundância de bens. Então, quando ele diz que veio trazer vida em abundância, certamente não é de bens que ele está falando. A abundância de vida que o Senhor nos ofereceu passa por bem-estar, por alegria, por vida de realização, de paz, de alegria no Espírito, como a Bíblia define o reino de Deus. Então, essa abundância de vida que o Senhor nos deu já é o principal motivo para que a minha vida seja uma vida de alegria. Você precisa se conscientizar de que a sua vida, a felicidade ou não que você pode viver, não está condicionada às coisas que você tem, possui ou vem a possuir. A sua alegria não é pelo dinheiro que entrou. A sua alegria é pela vida que o Senhor te deu. Porque antes de conhecê-lo, você estava morto nos seus delitos e pecados. É essa a afirmação bíblica a respeito da nossa situação antes de conhecer Jesus. Uma vez que eu o conheci, ele me deu essa vida abundante. Ele me deu a condição de ser alegre, independentemente das circunstâncias que eu estou vivendo. E se eu tenho esta vida abundante, veja, a ideia de abundância é a ideia de algo que não cabe naquilo que o contém. Quando algo está realmente abundando, está transbordando, está excedendo o seu receptáculo. Então, sai de dentro de mim. A vida abundante não é uma vida que está contida apenas dentro do meu coração. Não é algo que eu possa dizer, não, eu tenho a vida de Jesus dentro de mim. Não. Essa vida abundante, ela tem que sair de você para atingir outras pessoas. Ela só será realmente abundante, no sentido da palavra, quando ela não cabe dentro de você. De maneira que ela sai e que ela atinja as pessoas. Então, quando o Senhor nos manda, como disse Paulo aqui, termos uma vida de alegria, nos alegrar, essa alegria também não pode estar escondida dentro de nós. Ela precisa ser percebida. Você acreditaria, se eu tivesse aqui uma cara bem feia, amarrada, e dissesse para você, hoje eu estou muito feliz. Você acreditaria nisso? Hoje eu estou muito feliz. Olhando assim, com cara feia para você. Alguém acreditaria nessa história? Então essa alegria não é só para ser declarada, ela é para ser vivida. E vivida de uma maneira que ela seja percebida por quem está perto de mim. E aí eu pergunto, irmãos, para todos nós, quem está perto de nós percebe algum tipo de alegria ou só percebe amargura, fel na nossa vida? O que que nós exalamos? O que que nós mostramos, apresentamos? Uma vida abundante de maneira que a alegria do Senhor seja reconhecida ou apenas uma vida de amarguras, de tristezas, de insatisfações de todo tipo, não é? Então a alegria que eu tenho no Senhor, ela precisa ser evidenciada através da minha vida, até das minhas expressões faciais. Você não acredita se eu digo que estou alegre com cara feia. Então a consequência é que minha cara tem que mudar. E a palavra de Deus diz também que um coração alegre
aformoseia o rosto. Né? Ou seja, se dentro está bem, por fora é a consequência. Então, uma coisa chama a outra e não há como eu separar essas coisas. E veja essa alegria, como ela é abundante, ela atinge os outros. Eu posso dizer que ela é estimulante. A nossa alegria contagia, no bom sentido. É ou não, irmãos? Agora, o contrário também é verdadeiro. Tristeza contagia. Quando a gente vê um monte de gente chorando, a nossa tendência é chorar também. Veja, Jesus chorou. Quando ele chega diante de Marta e Maria e toda aquela gente chorando por Lázaro, a palavra de Deus diz: Jesus chorou. Porque você chega num ambiente onde todos estão chorando, você é de alguma forma influenciado por aquele ambiente, emocionalmente. Mas, por outro lado, se a alegria tem sido expressa nas nossas vidas, isso também, de uma certa forma, contagia quem está perto de nós. Então, essa alegria ela é estimulante. Ou seja, a alegria da vida cristã é a nossa grande motivação. Como disse Jesus, vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Ora, como é possível ter ânimo no meio de aflições? Um anima o outro, com a alegria do seu coração, com a alegria da vida cristã. Eu posso não estar vivendo o melhor momento da minha vida, mas eu sei o que Jesus fez por mim. Eu sei a vida que Ele me deu. Eu sei quem eu era e quem eu sou agora. Então eu posso continuar animado e eu posso colaborar para que outros à minha volta também sejam assim animados. E é disso que o apóstolo Paulo estava falando, queridos, porque essa alegria contagiante, estimulante, ela acaba colaborando para o bem, irmãos. Então, essa alegria dos santos, ela vai acabar contagiando também as pessoas lá de fora. As pessoas que olharão para nós e verão até alguma dificuldade em nossa vida, mas vão pensar, ora, mesmo com dificuldades, aquela pessoa que se diz cristã, ela está alegre, ela está com um sorriso, ela está esperançosa, ela está confiante. E isso, de certa forma, vai impactar quem está nos vendo. Veja, irmãos, hoje em dia, infelizmente, a igreja, de uma certa maneira, transformou em testemunho apenas o sucesso financeiro. Ou seja, nós queremos atrair as pessoas para que elas queiram ser ricas como nós. Enquanto Jesus nunca em nenhum momento estimulou esse tipo de coisa. Veja, o que deve atrair as pessoas não é o dinheiro que nós temos, não é o sucesso financeiro que nós temos, mas é a vida de alegria que nós temos. É a vida de paz que o mundo não pode oferecer. Como disse Jesus, eu vim para dar paz a vocês, eu deixo a minha paz, mas não a paz que o mundo dá. A minha paz é diferente, a minha paz excede todo entendimento. Porque as pessoas não conseguem explicar como alguém tem paz, mesmo não tendo tudo o que quer, mesmo não tendo os recursos que desejaria ter. Então, esta constatação da nossa alegria fará com que pessoas realmente queiram se aproximar de Jesus. Porque quem quer se aproximar de Jesus só por causa de coisas financeiras, irmãos, na verdade é um grande interesseiro. E de fato não quer Jesus, quer o dinheiro que Jesus dá. Na época em que Jesus andou por aqui, um grupo grande de pessoas também o procurou, está lá em João capítulo 6. Depois que ele multiplicou os pães e os peixes, uma multidão queria fazer até rei, queria elegê-lo rei, só porque ele deu comida e encheu a barriga. Mas Jesus voltou-se para essas pessoas e disse textualmente para elas: vocês me procuram só porque eu multipliquei pães e peixes, e não por quem eu sou. Então não há nenhum valor nisso. Então, o nosso grande testemunho, irmãos, é de fato a nossa alegria. Mas, por outro lado, o nosso grande testemunho é quando a gente mostra às pessoas que somos eternos insatisfeitos, sempre de cara amarrada, sempre reclamando da vida, sempre se queixando da sorte. Que testemunho é esse, queridos? Que um de nós pode dar? Quem é que vai querer vir a Cristo olhando para a sua vida? Eu faço essa pergunta para você, eu faço essa pergunta para mim.
Quem vai querer vir a Cristo olhando para a sua vida, se a sua vida é uma vida de lamúrias, é uma vida de queixumes, de insatisfações? Quem vai querer ter esta vida? E você ainda diz, esta é a vida que Jesus me deu. O cara vai dizer assim, eu quero saber de Jesus coisa nenhuma, para ser assim eu fico onde eu estou aqui mesmo. É ou não é, irmão? Fala sério. Não é isso que as pessoas vão pensar? Elas ouvem você dizer, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E você mostrando a vida que você tem, toda hora reclamando, praguejando, né, chorando miséria. A pessoa vai olhar para você e vai dizer, não, eu não quero isso nada. Que é isso? Essa pessoa aí não tem nada. Isso não depende de dinheiro? Então, quando Paulo diz para a gente se alegrar, eu creio que tudo isso está inserido nesse contexto. Uma alegria que contamina, que contagia no bom sentido, que atrai pessoas a Cristo, irmãos. Veja, há uma frase aqui do Spurgeon que ele dizia assim, apanha-se mais moscas com uma colher de mel do que com um barril de vinagre. Não é verdade, irmãos? Você é um vinagre ou você é uma colherzinha de mel? O que você é? O que nós somos? Né? A gente precisa pensar um pouco sobre isso. E veja, o que Paulo está trazendo aqui para a igreja, como eu digo, é uma ordem. Não é uma opção, não é um pedido. Ah, eu queria que vocês estivessem alegrinhos. Não, é uma ordem, ele diz alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. O sempre é outra coisa importante dessa frase. Porque ele não diz, se alegre quando você receber uma bênção. Se alegre quando as coisas forem do jeito que você quer. Ele está dizendo, alegre-se sempre. O sempre dá a ideia de continuidade independente do momento e da circunstância. Então a ordem que Deus está nos dando é esta. E se nós agirmos assim, certamente nos tornaremos mais semelhantes a Deus. Porque eu não sei qual a ideia que você tem de Deus. Esse é um problema para muita gente. Tem gente que imagina Deus um velhinho de cara amarrada, emborrado, cheio de ódio, né? Pronto para fulminar quem fizer alguma coisa errada. É assim que você imagina Deus? Tem gente que imagina assim. Ainda tem pai que ensina para o filho assim, olha, você não faz isso, não, papai do céu vai descer o sarrafo em você. Imagina como é que a criança vai crescer imaginando Deus, né? É um velho com sarrafo na mão, pronto para me arrebentar. E a gente carrega essa imagem de um Deus carrancudo. Irmãos, eu não sei qual é o seu Deus, mas o meu Deus, ele tem bom humor. O meu Deus, eu vejo Jesus com bom humor. Eu vejo Jesus com alegria. Eu vejo Jesus alegrando as pessoas, conversando com as pessoas, se aproximando das pessoas. Eu não vejo Jesus de cara amarrada, né? Pronto para censurar aqui e ali. Muito pelo contrário. As pessoas que receberam as maiores censuras de Jesus foram os religiosos, que eram chamados por ele de hipócritas, porque falavam uma coisa e viviam outra. Mas você vê Jesus com um comportamento de alegria. Você vê Jesus botando apelido nos discípulos, irmãos. Você já viu isso na Bíblia? Ou não? Só eu que vejo. Você nunca viu na Bíblia Jesus botando apelido? Simão, você se chamará Pedro. É um apelido. É ou não é? Os outros lá, os filhos de Boanerges, né? Como é que era? Filhos do trovão. Está lá. Né? Jesus botando apelido nos caras. Porque ele é alegre. Ele é alegre, mas é uma alegria santa. Uma alegria boa de ser vivida pela gente. E aí, se você não vive essa alegria, qual é o Deus que você está se aproximando dele, né? Que tipo de Deus você está espelhando? Lembra comigo também, irmãos, que a conversão é o processo de nos tornar novamente a imagem e a semelhança de Deus. Quando Deus criou o homem, o criou a imagem e semelhança dele próprio. Mas o pecado rompeu essa semelhança. Então, na conversão, essa semelhança é de novo restaurada. Então, eu quero ser parecido com Deus, e Deus é alegre, irmãos. Então, eu preciso ser alegre também. Eu preciso ser alegre, com alegria, com felicidade.
Deus não criou o mundo de cara amarrada. Imagina se Deus tivesse criado um mundo de cara amarrada. Você já viu que mundo lindo que Deus criou? Você já viu o sorriso de Deus nas flores? Já viu o sorriso de Deus nas frutas? Coisas lindas que o Senhor criou. Você já viu um morango? Outro dia eu falei do morango aqui, né? Morango é uma fruta maravilhosa, né, irmãos? Tem gente que não gosta de morango, fazer o quê, né? Tem gente que não é fluminense, então a gente entende, né? Mas é uma maravilha o que o Senhor criou. É lindo. E nessa lindeza você vê a alegria do Criador. A alegria de criar o homem, de criar todas as coisas, depois dizer assim, é muito bom o que eu criei. A Bíblia diz, o Senhor disse, é muito bom. Ou seja, há uma satisfação, há uma alegria. E a nossa vida, irmãos? Se eu quero espelhar a vida de Deus, eu quero ser de novo a imagem e semelhança, eu não preciso ter essa alegria de viver e dizer, é muito bom a vida que eu tenho? Como a minha esposa disse ontem na abertura do culto das mulheres, daquele exemplo, né, do homem que estava feliz com o seu dia, dando bom dia, sorrindo para todo mundo, enquanto o outro, olha, o que há de especial nesse dia? Por que você está aí todo sorridente, cara de cara amarrada? Sempre critica a nossa alegria, né? E o cara diz assim, porque esse é um dia novo para mim. Eu estou vivendo hoje esse dia. É um dia novo, eu nunca vivi esse dia antes. Então é um dia que eu preciso me alegrar. A Bíblia não diz isso, este é o dia que o Senhor nos deu, então nos alegremos nele. É bíblico, irmãos. Cada dia que você acorda e abre esses olhinhos bonitos que você tem, que Deus fez, é um dia de alegria. Acorda de bom humor. Irmão, tem gente que tem uma síndrome, que a pessoa diz, é a minha natureza, eu acordo de mau humor. Eu tenho vontade de dar uma surra em quem fala isso, sabia? E dá vontade de dar uma surra. Você não tem direito de achar que isso é teu. Ah, eu acordo de mau humor. Tem gente que acorda de bem humor, mas eu acordo de mau humor. E se me acordar, eu fico azedo. Eu digo para você, vai se converter, por favor. O dia que você virar cristão, você vai acordar com vida abundante, sorriso no rosto, rindo para todo mundo. É só uma questão de conversão, isso, só isso. Mais nada. Eu encaro essas coisas com muita simplicidade. Não é, irmãos? Esse é o dia que o Senhor já fez. Então, abrir o olho, eu tenho que estar feliz com esse dia. Eu tenho que estar bem disposto, eu tenho que estar com um dia pela frente que eu nunca vivi antes e que há coisas boas que Deus quer fazer e que eu posso estar inserido nesse plano, né? A gente precisa encarar assim. Mas, não esqueça um detalhe. Quando Paulo fala, alegrai-vos, volta lá no versículo 4, ele diz, alegrai-vos sempre, aonde, irmãos? No Senhor. Olha só, duas palavrinhas que já trazem muita coisa para nós. O sempre, a gente já viu, e agora ele diz no Senhor. Ou seja, a alegria, ela tem um foco na vida do cristão. Ela tem o foco no Senhor. Então a nossa alegria é centrada nestas coisas, nas coisas do Senhor, na igreja do Senhor, na comunhão do Senhor, dos santos do Senhor. É aqui que deve se manifestar a nossa alegria. A alegria em estar participando desta família. Não nas coisas temporais, nas coisas pessoais, ou que o mundo pode apresentar como alternativa, irmãos. Porque, como eu falei aqui no início, para ficar alegre, tem muita gente que faz muita coisa. Você pode ser um daqueles que antigamente dizia assim, eu bebia para ficar alegre. Ah, o fulano bebeu, ele está alegre. Está alegre nada, está um palhaço, né, irmão? Não está alegre. Então a pessoa bebe para ficar alegre. Ela se droga para receber algum tipo de euforia que a faça esquecer da realidade da vida, da tristeza em que ela vive, do abismo existencial dela. Então ela toma uma droga, ela toma uma bebida, ela tenta produzir uma alegria. Ela frequenta lugares, ela vai a eventos, ela se mistura com as pessoas para preencher um vazio que está no seu coração. Então ela quer tomar Red Bull com uísque, ela quer ficar a noite inteira virada, ela quer ir para rave, ela quer ficar em todos esses lugares, porque ela tem que de alguma forma preencher esse vazio. E ela naquele momento consegue uma euforia, mas não consegue uma alegria.
E quando ela acorda no dia seguinte daquela ressaca desgraçada, aí sim ela acorda com muito mau humor, né? E aí ela vai levantar e vai ver a sua realidade de frente. E ela muitas vezes vai entrar numa depressão pior do que aquela que ela tentou deixar. Então a nossa alegria, irmãos, como diz a Bíblia, é no Senhor. É nele que nós vamos nos alegrar e ele nos dá todos os motivos para isso. E aí eu olho para o apóstolo Paulo, que é quem está escrevendo a carta aos Filipenses, e para o seu exemplo pessoal de vida. No capítulo 3 da carta aos Filipenses, vamos ler a partir do versículo 3. Olha o que Paulo diz. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos em quem? Na carne. Veja, a alegria de Paulo não está em nenhum tipo de confiança na carne. Não está em nenhum tipo de predicado que ele mesmo possua. A nossa alegria não pode ser apenas conosco, ela tem que ser no Senhor. Aí Paulo começa a dizer assim a partir do verso 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele começa a dizer os seus predicados, o seu currículo. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei por perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual, olha o detalhe, perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ele diz, se alguém poderia se alegrar, se gloriar nas coisas que tinha, na sua história de vida, no seu currículo, esse alguém era eu. Eu tinha isso tudo. Eu era um fariseu, era irrepreensível com relação às doutrinas e aos preceitos da lei que eu defendia. Eu era um autêntico israelita, circuncidado ao 8º dia. Tudo isso ele fala, mas ele diz, eu perdi isso tudo por amor a Cristo. E isto que eu perdi em nada tirou a minha alegria. Veja, quando a nossa alegria está nas coisas, está nos títulos, está nas posições que conquistamos, ao invés de estar no Senhor, quando perdemos os títulos, quando perdemos as posições, perdemos junto à alegria. Entende isso, irmão? Então Paulo diz, a minha alegria não está aí. Eu perdi tudo isso. E sabe o que mais? Eu considero como lucro aquilo tudo que eu perdi. Ah, amados, esse é o padrão que Deus tem para nós. Mas como nós estamos distantes disso? Porque nós somos contaminados dia a dia por essa imagem que é vendida para nós, de que a felicidade, que o sucesso está nas coisas que conquistamos, nas posições que galgamos, nos títulos que adquirimos ao longo da vida. Então ficamos condicionados à nossa realização a estas coisas. Enquanto Paulo diz, eu acho que eu perdi isso tudo e eu acho que isso tudo se tornou uma alegria, um lucro para mim. Eu estou no lucro. Eu não tive nenhum prejuízo perdendo isso. Muito pelo contrário, isso foi para mim, essa perda se tornou num grande lucro. Porque a minha alegria está no Senhor. E no Senhor eu tenho outras coisas muito superiores a estas. Então, queridos, o que Deus está nos dizendo? Não concentre a sua alegria em coisas, em pessoas. Não concentre a sua alegria em posições, em cargos, em títulos, mas no Senhor. E tenha sempre esta alegria, como Paulo diz, no Senhor. Mas sempre. Este sempre não permite que haja uma variação. Porque se não houver mais nada que te dê alegria na vida, ainda tem o Senhor. O Senhor você sempre terá com você. O Senhor sempre estará ao teu lado. Ainda que você perca tudo, como disse o apóstolo Paulo, perdi tudo, mas eu tenho o Senhor. Então essa alegria sempre vai permanecer sobre a sua vida. E quando você tiver a oportunidade de se alegrar com outras coisas, que você santifique estas coisas, entende?
Porque alguém diria, então só posso me alegrar no Senhor? Não posso mais ver um filme? Não posso mais dar uma gargalhada? Não posso mais brincar? Não é isso, irmãos. Mas o foco da alegria é o Senhor. A sustentação da alegria é Ele, porque mesmo que eu perca tudo, eu nunca perco o Senhor. Você tem a consciência disso? Você pode perder tudo, mas o Senhor você não perde. Como disse Jesus, as minhas ovelhas ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então eu estou seguro nas mãos de Jesus. Eu posso, como Paulo, perder todas as posições, todos os cargos, todos os privilégios, mas o Senhor eu não perco. O Senhor eu não perco. Por isso, Paulo, ainda aqui aos Filipenses, ele disse aquela célebre frase, tudo posso naquele que me fortalece, mas ele disse isso depois de afirmar que ele tanto sabia passar fome quanto ter abundância. Ele disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não depende da situação a minha alegria. Eu aprendi a ser contente até quando falta o pão, porque é no Senhor a sua alegria. Então ele está sempre com esta base. Agora, se eu tenho chance e oportunidade de desfrutar a alegria em outros âmbitos, eu posso desfrutá-la, mas eu preciso santificar a minha alegria. Entende? Eu preciso que a minha alegria não se aproxime em nada da alegria desse mundo. Entende, irmão? Você pode até ir num jogo de futebol. Pode ou não pode? Se você for fluminense, então melhor ainda. Você pode ir no jogo de futebol. Você pode torcer pelo seu time, não pode? Mas você tem que santificar essa alegria. Se o seu time perder, você não vai ficar revoltado igual tantos ficam, quebrando tudo, brigando tudo. Não é? Você não vai. Se o juiz roubar, você não vai xingar a mãe dele. Entende isso? Sim ou não? É a alegria santificada. Você está ali desfrutando de um momento, mas se aquele momento de alguma forma quer tirar a tua paz, a tua alegria, não, ele precisa ser santificado. Entende isso? Então Deus está nos chamando a viver uma vida de alegria, mas eu preciso entender essa alegria. E talvez você esteja me ouvindo essa manhã e tenha chegado aqui triste na igreja. E aí eu quero provocar você essa manhã. Se você chegou triste aqui, é para você essa palavra, entende? Deus preparou essa palavra exatamente para você. Aí você pensa, não, o pastor está falando para mim, ele conhece a minha vida. Eu não estou falando para você, eu não conheço a sua vida, mas Deus está falando para você, e Ele conhece a tua vida todinha, e Ele está te mandando um recado específico. Você não tem direito de ficar curtindo essa tristeza. Você não tem direito de ficar justificando, porque sabe o que acontece? A gente justifica o comportamento errado. Deus manda eu ser animado, mas eu quero ser desanimado. Deus manda eu ser alegre, mas eu quero ser triste. Aí eu justifico. Eu digo, mas eu tenho todos os motivos para ser triste. Aconteceu um monte de desgraça na minha vida, eu começo a justificar. Mas as minhas justificativas não ignoram o fato de que eu estou errando. Porque Deus me mandou fazer algo e eu não estou fazendo. O nome disso é pecado, não é, irmãos? Então eu preciso me alegrar. Eu preciso receber a palavra, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso ser um instrumento de alegria. Veja, você que está triste, Deus não quer apenas que você se alegre, Ele quer que você comece a irradiar essa alegria para outros. O que Deus quer fazer não é apenas resolver a sua tristeza, é tornar você um instrumento dEle. Então Ele quer que a sua vida seja abundante a ponto de você conseguir espalhar para outros esta alegria. Irradiar essa alegria para mais pessoas ainda, é o que o Senhor deseja fazer. Então, quando você estiver ouvindo a palavra do Senhor, traga ela para dentro do seu coração e passe a viver essa palavra. Passe a fazer com que essa palavra se torne verdade na sua vida. E Paulo, que proferiu essa palavra, ele é um bom exemplo para nós. Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo, ele não estava vivendo um bom momento na sua vida. Quando olhamos para a carta aos Filipenses, nós conhecemos a história,
de quando e como essa carta foi escrita, eu não sei se você sabe, Paulo escreveu a carta aos Filipenses, aonde ele estava? Num resort de férias, debaixo de uma bananeira, bebendo uma água de coco. Aí eu não tenho nada para fazer, vou escrever uma carta para os Filipenses. Não, irmãos. Paulo estava onde? Na prisão. Foi de lá que ele escreveu essa carta. Foi da prisão que ele redigiu essas palavras. E a prisão não era prisão de filme americano, né? Já viu prisão de filme americano? Dá até vontade de ser preso lá, né? Aquela coisa maravilhosa, né? Tudo limpinho e tal. Não. A prisão em que Paulo estava não tinha nenhum conforto, não tinha nenhum direito humano, não tinha nenhuma turma de direitos humanos. Mas é ali que Paulo está escrevendo aos Filipenses, e é ali que ele está dizendo: alegrem-se no Senhor. Por quê? Não depende de onde eu estou, não depende do que eu estou vivendo, não depende das circunstâncias que cercam a minha vida. Isso depende da minha atitude. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, disse Paulo. E uma dessas situações era a que ele estava vivendo, na cadeia. Prisioneiro, abandonado, mas ali está ele com a sua alegria. E como eu disse a você, eu quero dar alguns exemplos. Abra aí agora Filipenses capítulo 1. Eu vou dizer alguns textos em que Paulo está falando de alegria nessa carta, para você ver como ela é a carta da alegria. 1 versículo 4, diz assim: fazendo sempre com o quê? Com alegria. Súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Veja, Paulo está na cadeia dizendo assim: eu estou orando por vocês, mas estou orando com alegria. Você já viu que a gente às vezes ora com tristeza, irmão? A gente ora obrigado a orar, né? A gente ora meio que como se estivesse cumprindo uma obrigação. Não, eu tenho que orar, porque se eu não orar, a coisa piora. Que negócio é esse, irmão? Você tem que orar com alegria. O apóstolo Paulo está na cadeia orando pelos outros, não está orando por ele mesmo, não. Está dizendo: ó Senhor, me tira dessa cadeia. Ele está orando pela igreja e está dizendo que está orando com alegria. Versículo 18 aí do capítulo 1. Ele diz: todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Regozijo é alegria. Ele diz: eu vou ficar alegre. Cristo está sendo pregado, eu estou aqui nessa cadeia, não importa se Jesus está sendo anunciado, eu estou feliz com isso. Veja, a felicidade não depende apenas do âmbito da minha vida. A minha vida não está em torno apenas de mim mesmo. Entenda, você faz parte de um contexto. Você é do corpo de Cristo? Então o progresso do corpo de Cristo é o teu progresso. Não é apenas o teu progresso que te alegra, mas é o progresso do corpo, como Paulo disse. Se Cristo está sendo pregado, eu estou aqui na cadeia, mas eu estou alegre também com isso. Eu também estou feliz com isso. Versículo 25 do capítulo 1, veja como ele começa a carta já falando 3 vezes. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Ele diz: eu estou certo de que eu permanecerei, eu estou certo de que a gente ainda vai se ver, eu estou com essa alegria e quero que vocês também tenham esse gozo na fé, de estarmos juntos nessa empreitada, fazendo a obra de Deus. Capítulo 2, versículo 2. Ele diz: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ele diz: completem a minha alegria. Eu já sou alegre, mas se vocês forem assim, eu ficarei ainda mais alegre, eu estarei com a alegria completa, falando à igreja. E o que alegra Paulo, irmãos, na igreja? É que as pessoas pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tenham o mesmo sentimento. Isso alegra. Sabe o que alegra a gente cada vez mais? É que essa comunhão se estabeleça entre nós, que as diferenças cessem, que as fofocas terminem, não é? É isso que alegra cada vez mais o nosso coração, irmãos. E isso alegrava também ainda mais. Ele diz: completem, porque eu já sou alegre, mas vocês podem ainda acrescentar mais alegria na minha vida. Capítulo 3, versículo 1. Ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos aonde?
no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Paulo, ele se repete, né? Ele é igual a mim, eu repito. Mas é para você guardar. E Paulo está dizendo, eu quero que você se alegre. Ele repete isso, ele vai repetir isso várias vezes na carta. Alegrem-se no Senhor. Isso tem que entrar na cabeça de vocês. Não podem admitir que essa tristeza se estabeleça. Capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Veja, ele diz, os irmãos são minha alegria. Fazem parte da minha alegria o fato de eu ter irmãos. Veja, irmãos, talvez você seja uma pessoa sozinha. Na igreja nós temos todo tipo de pessoas. Nós temos pessoas com grande família, com pequena família. Temos pessoas sozinhas, pessoas que acham que não tem ninguém por elas, ou pessoas que foram abandonadas ao longo da vida, porque filhos casaram, porque filhos se foram, porque a vida caminhou. Você não está sozinho. Entenda, você tem irmãos. Irmãos são alegria, como diz o apóstolo Paulo. Ele está na cadeia, não tem ninguém com ele. Mas ele diz, eu sei que eu tenho vocês aí. E vocês são minha alegria e coroa. Será que a gente não precisa aprender um pouquinho isso? A extrapolar a nossa alegria do âmbito da nossa vidinha e ter alegria em coisas simples e não em coisas tão complicadas, né, como o mundo hoje propõe, e quer associar a nossa alegria a grandes conquistas e a grandes coisas que a gente compra com o nosso dinheiro? Irmãos, ninguém compra uma amizade verdadeira. Ninguém compra um amor verdadeiro. Isso são coisas que não têm valor financeiro, não é? E são coisas que produzem bastante alegria na gente. Então, como você e como Paulo disse, aprenda a ter alegria nos seus irmãos, não é? Versículo 10 de Filipenses 4, olha como Paulo fala, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. A igreja o ajudou, e ele disse, agora eu estou ainda mais alegre, porque vocês renovaram esse cuidado para com a minha vida. No versículo 18, ele diz, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ele está com prazer, com alegria, mesmo na sua situação de prisão. Irmãos, então isso é para a gente pensar. Se Paulo, passando por tudo isso, consegue ser alegre, por que nós perdemos a nossa alegria? Às vezes com tão pouco. Às vezes com coisas tão insignificantes. Outras vezes temos motivos, sim. Perdemos um parente, perdemos uma pessoa querida, perdemos uma situação muito importante, mas a nossa vida não se resume a isso, irmãos. Nossa vida tem um aspecto muito maior do que as coisas que a gente possa perder. Você ainda pode ganhar muita coisa. Você ainda pode ganhar muita gente para Jesus. Mas você vai ganhar gente para Jesus com um sorriso no teu rosto, meu irmão. É assim que você vai ganhar gente para Jesus. Não com amargura, não com tristeza, não com chateação. Então eu queria convidar você essa manhã a se alegrar no Senhor. Como Paulo disse, nos deixou como ordem, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Irmãos, pensa nisso, todo dia para nós é dia de alegria. O mundo pensa em alguns dias como dias de festa, não é? Carnaval, Natal, Ano Novo, Semana Santa, é tempo de festa, é oportunidade. Nosso calendário é diferente. Nosso calendário é assim, todo dia é um dia de festa. Amanhã é dia de festa, amém? É segunda-feira, mas é dia de festa. É dia de acordar e dizer, esse é o dia que o Senhor me deu. Eu vou me alegrar nele, me faço questão de me alegrar nesse dia. Porque esse dia eu nunca vivi antes. E esse dia eu vou viver diferente do que eu já vivi todos os outros. Alegre-se no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Há um louvor aí que nos chama a essa alegria.
Vamos tentar cantar ele. Alegria é viver feliz, sem importar qual a situação. Se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. Alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver no mesmo sentimento de afeto e de consolação. A alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades com certeza. A alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus. Ter de Cristo o conhecimento dos caminhos. Vamos orar, irmãos? Vamos falar com Deus agora. Senhor, nós ouvimos Tua palavra, nós recebemos do Senhor, pelo Espírito Santo, uma direção e uma orientação para a nossa vida. Porque eu sei, ó Deus, o que o Senhor tem para nós. E o que o Senhor tem é muito melhor do que qualquer coisa que possamos imaginar. Por isso, Pai, eu te peço que a Tua palavra faça morada nos corações dessa manhã. Produza, Pai, uma transformação de vida e de atitude. Meu amado, eu quero orar por você. Para você que chegou aqui triste essa manhã. Como eu disse, Deus mandou a palavra para você. E agora eu quero orar pela sua vida. Se é você, vem aqui à frente. Eu quero fazer uma oração junto com os pastores pela tua vida. Vem aqui, eu quero orar por você. Se é você que Deus falou, se você ouviu a voz do Senhor essa manhã, está triste, mas quer se alegrar, Deus quer te abençoar essa manhã. Vem aqui orar junto conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado por estas vidas com as quais o Senhor falou diretamente esta manhã. Eu creio que o Senhor falou a todos nós. A Tua palavra é para todos nós. Mas para estes irmãos o Senhor falou especialmente. O Senhor ministrou particularmente, Pai. Eu quero pedir por eles, Senhor. Eu quero pedir por eles juntamente com a igreja, Pai. Vem restaurar essa alegria nos seus corações. Vem, meu Deus, restaurar toda a alegria, toda a motivação, toda a vida abundante que o Senhor entregou a estes teus filhos, Pai. Para que eles possam viver tudo aquilo que o Senhor preparou para eles, Senhor. Viver com alegria, independente das circunstâncias, independente das coisas darem certo ou errado. Nossa alegria não está vinculada a isto. Independente de qualquer pessoa, a nossa alegria no Senhor. E que estes amados encontrem no Senhor a verdadeira alegria. E que ela seja sempre, como diz a Tua palavra, sempre. Não de vez em quando, não por momentos, mas todos os dias da vida dos meus irmãos. Assim eu os abençoo e também a toda a igreja que ouviu a Tua palavra, Pai. Mesmo aqueles que não vieram aqui à frente, mas que têm enfrentado os momentos de tristeza, Pai, em nome de Jesus, restaura a alegria desses irmãos, Senhor. Restaura, dá verdadeira alegria para cada um deles, independente de terem ou não terem, independente de ganharem ou não. Podem perder tudo, mas no Senhor a alegria permanece. Assim os abençoo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos louvar de novo com alegria, com mais alegria, irmãos. Alegria é viver feliz, sem importar qual a situação. Se honrado ou se humilhar, em escassez ou fartura de pão. Alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver o mesmo sentimento de afeto e de consolação. A alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades com
alegria, 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 alegria. Todo dia, essa alegria no Senhor nunca vai acabar. Alegria, 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 alegria. Todo dia, Ele nos faz tanto querer como realizar. Amém, irmão? Com alegria, em nome de Jesus, sobre a tua vida, todo o tempo, toda hora, independente das circunstâncias. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus restaure essa alegria no teu coração e que a vida seja nova todo dia. Nós não somos igreja de nova vida? Quando? Todo dia nova vida, todo dia vida nova, todo dia novo pela frente, para você ser uma bênção e abençoar também outras pessoas. Amém?